Hoje eu sou responsável pelo Brasil na parte de Feed Safety, segurança alimentar pela Trau Nutrition, e dentro desse trabalho eu venho levantando dados nas fábricas de rações para a gente entender um pouquinho quais são os níveis de contaminação que nós temos e como que a gente pode apresentar um trabalho para os nossos clientes, o que a gente pode oferecer de oportunidade e de melhoria dentro da fábrica para que isso gere uma consequência na cadeia produtiva. Então, hoje, o nosso assunto é cadeia produtiva de suíno. Então, dentro da nossa cadeia produtiva, o que nos traz o dinheiro hoje? Então, hoje é o suíno, é a carne suína. E para a gente conseguir essa renda, o que a gente precisa? Uma genética muito boa, mas acompanhado de uma nutrição. Então, hoje a gente sabe toda a parte de desenvolvimento de pessoas focada na questão de melhoria, na questão genética, na nutrição. Temos vários programas hoje online que conseguem ajustar a vírgula da vírgula do aminoácido. Então, acho que nós estamos muito bem servidos nos dois contextos, genética e nutrição, para obter um ótimo resultado. Só que daí que vai o nosso ponto. Então, dentro do foco, conseguimos a carne no melhor custo possível, vários nossos objetivos. O que é o objetivo hoje global que nós estamos buscando? É a redução de antibióticos. E para do controle final, objetivando redução de custo e sustentabilidade dentro da cadeia. Então, dentro da cadeia hoje produtiva do suíno, é a nossa busca constante na saúde intestinal desse animal, objetivando no seu melhor desempenho. E dentro dessa busca, quais são os pontos que influenciam? Então, hoje nós temos o ambiente, a água e a alimentação. Então, a semana passada o Maurício participou do webinar, falou muito bem dessa parte de saúde intestinal, de granja, do trabalho que ele vem acompanhando, fazendo o checklist dentro do ambiente, da água, com certeza também do alimento, mas o meu ponto de atenção que eu quero chamar para vocês hoje, matérias-primas e fábrica de ração. Será que realmente nós estamos dando a devida importância para esse ponto do nosso ciclo, da nossa cadeia produtiva? Hoje, nós sabemos que 70% a 80% do nosso custo está dentro das fábricas, está na formulação, está no ingrediente. E como nós estamos olhando para esse ingrediente? Então, é aí que eu quero alertar vocês e chamar um pouquinho a atenção do que nós vamos estar falando agora. Um ponto muito importante que hoje nós, da Trau Notícia, da Trau, estamos levando para o mercado, para os clientes, é o trabalho em conjunto, pessoal. Está sendo essencial trabalhar Feed Farm Health. Então, o que consiste isso? Equipe de pessoas focando no ciclo completo da produção e não apenas cada um vendo a sua parte. Então, essa é a mensagem que nós estamos levando para os clientes. Então, dentro da cadeia como um todo, temos os gestores da fábrica de ração, os gestores da produção da granja e os gestores da planta do frigorífico. Cada um tem suas metas, cada um tem seus objetivos, só que o que nós temos que entender? O objetivo final é um só, é a carne, é o rendimento, é o custo menor possível para ter esse melhor desempenho. Então, o que as 3 unidades juntas pode fazer para se ajudar em prol de um objetivo comum? Então, é isso que a gente quer mostrar. E hoje o foco da minha apresentação vai ser falarmos de matéria-prima, transporte e produção de ração. Então, o que esse ponto dentro da cadeia pode estar impactando na produção do suíno? A proposta de valor hoje que nós estamos apresentando para os clientes é o quê? É uma amostragem no fluxo de produção do ciclo de suíno, seja iniciando na fábrica de ração, depois na granja e no abatedouro. E dentro desse scan completo, nós tentarmos entender os desafios e propor um melhor trabalho para esse cliente, para que ele consiga ter uma melhor condução no seu processo produtivo. Então, o primeiro ponto é a análise da planta, onde nós vamos ter os resultados, vamos elaborar ele, dentro desses resultados, vamos propor propostas, conhecimentos, de acordo com a necessidade de cada cliente,
e dentro disso, do cenário de cada um, entender qual é a melhor situação para que a gente possa atuar. Então, pessoal, hoje, qual que é o nosso trabalho? Ele compreende uma avaliação completa da fábrica. Então, a gente faz um scan na fábrica que compreende o quê? O controle das matérias-primas, da ração e do fluxo de produção, onde eu vou coletar amostras, analisar fungos, toxinas, salmonela, enterobactéria e umidade. Depois a gente coleta SOAB dos equipamentos, dos principais equipamentos onde a gente já conhece que são os pontos críticos, por exemplo, uma moega, um elevador, um silo de dosagem, um misturador, um silo de ração pronta. Então, nós iremos ir direto no ponto, no foco, e entender qual que é o nível de contaminação que estamos tendo em cada um deles e o que essas contaminações vinda da matéria-prima e do processo pode estar levando para a nossa ração final, que é essa ração que a gente vai estar levando para o nosso suíno. Aqui, pessoal, eu gosto muito de mostrar essa tabela. Ela é um estudo de 2012, onde mostra a avaliação foi feita em 4 fábricas de ração e para detectar a contaminação de salmonela em cada equipamento. Por que eu gosto de chamar a atenção dela? É uma tabela de 2012, onde a gente percebe que o maior índice de contaminação estão nos transportadores. Quais são esses transportadores? Handlers, roscas, elevadores de difícil acesso para fazer uma limpeza mecânica e aonde temos o maior acúmulo de incrustação de material de resíduo de ração. E depois a gente pode perceber que tem a poeira. Hoje, se a gente for pensar no ciclo e na cadeia, uma boa parte das fábricas em volta dela é terra batida, então a quantidade de poeira que gera, principalmente do fluxo de caminhão, prima e tanto do caminhão granel para levar as rações para a granja, isso leva muito pó para dentro da granja e a gente acaba causando uma recontaminação. E agora, pessoal, só para vocês entenderem, então, nós tivemos 12% de contaminação nos transportadores, na poeira 9,68%, misturador 6,67%. Isso é um dado de 2012, então já se passaram 8 anos. E aqui é o dado recente que eu venho coletando a campo hoje nos clientes. Então, essas amostras foram coletadas em 9 fábricas de ração, totalizando uma média de 60 mil matrizes. E o cenário que eu venho encontrando: farinha de carne, 33% do que eu coletei estava positivo. Farelo de soja, 11%. Moega, 22%. Transportadores, que é o índice maior da nossa pesquisa anterior, estou com 22% de positividade, 11% de positividade. Silos de dosagem, 33%. E o que mais é chocante, ração, pessoal, produto final, nós estamos com 33% de positividade. Então, temos todo um trabalho nutricional por trás do nosso sistema, ele vai para dentro da fábrica e a gente não toma o cuidado essencial para que esse produto saia de acordo com o que nós desejamos. Daí nós pegamos esse produto, colocamos ele num caminhão granel, onde está positivo 22%, aumentamos ainda mais a carga de contaminação dessa ração, levamos ela até a granja e fornecemos aos animais. Então, pessoal, hoje, o que eu gostaria de alertar a todos? Cada um sabe o nível de contaminação da sua fábrica, tem ideia de como está sendo produzida essa ração. Isso é um ponto muito importante dentro da nossa cadeia. Entender hoje se o que eu estou formulando é o que eu estou praticando e qual é a qualidade final desse produto, né? Um outro ponto importante que eu gosto bastante de ressaltar é não apenas a ausência e presença de salmonela. Nós fazemos um trabalho também com a pressão de contaminação de enterobactérias, porque ela vai me responder bem mais o desafio do que a presença e ausência. Às vezes a gente só faz presença e ausência, acha tudo ausente dentro da fábrica e se ilude que está tudo ok. Só que quando a gente olha os níveis de contaminação de enterobactérias, a gente pode perceber que a maior parte dos resultados e das concentrações estão dentro do nível não satisfatório e do nível inaceitável. Pessoal, quando nós tivermos log de contagem maior que 10 a quarta,
e mesmo assim a gente pegou ausente ou na ração, ou no suave, ou na matéria-prima, a probabilidade da salmonela estar presente é muito alta, é quase de 80%. Por isso que a pressão de contaminação é muito importante para a nossa monitoria. Então, se eu conseguir baixar essa pressão de contaminação, seja para o limite de aceitabilidade ou para o nível satisfatório, com certeza a salmonela está baixando consequentemente junto. Por isso que a gente trabalha muito na questão, então, de pressão de contaminação. Aqui eu trouxe uns exemplos de alguns clientes que eu andei coletando, só para vocês terem ideia de como eu faço a demonstração. Então, depois da coleta, eu monto essa tabela e dentro dela eu coloco as cores nos níveis que nós estamos. Então, a gente pode perceber que aqui, nesse relatório em questão, a maioria está dentro de inaceitável. Então, a gente já percebe que na moega, na recepção, ele já tem presente. Então, na porta de entrada da nossa fábrica, nós já estamos levando o índice alto de contaminação, de positividade, e a gente percebe que no restante do fluxo dos outros equipamentos, essa contaminação também se mantém e vem aumentando. Depois aqui, ó, só no misturador a gente percebeu menor que 10, mas nesse caso, o cliente estava usando produtos para o controle de interbactérias, então a gente percebe isso tem o seu lado bom, né? O produto está funcionando, estava sendo usado, mas depois disso a gente já percebe, ó, condicionador, peletizadora. Os clientes que peletizam, pessoal, hoje tem na cabeça que, ó, estou elevando a temperatura dessa ração, então a gente tem que trabalhar acima de 85 graus na peletizadora e eu tenho certeza que eu estou eliminando as bactérias. Só que ele esquece depois que tem um resfriador. O resfriador, o que ele faz? Tira o ar quente de dentro do sistema e joga o ar frio para respirar. Da onde está sendo coletado esse ar, pessoal, que está indo para dentro do resfriador? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que esse ar não está no fluxo lá fora, perto de um fluxo de expedição de caminhão granel? Então, ele pega todo aquele ar sujo e joga para dentro da fábrica. Então, são pontos importantes que o que a gente tem que pensar? Ótimo, eu tenho um ponto onde eu elevo a temperatura e posso baixar essa contaminação, mas e o restante do meu fluxo até a saída da ração final? Como ele está? E nesse caso, a gente pode perceber, ó, um transportador de produto acabado deu positivo, um silo de ração final também deu positivo. Então, a gente já sai com essa ração da fábrica totalmente contaminada para fornecer e levar até os animais. Aqui são as matérias-primas. Então, nesse caso, ó, nós podemos perceber que a questão de matérias-primas estava dentro do limite de aceitabilidade, apenas a farinha de carne presente, ela hoje é um dos pontos mais críticos na contaminação de salmonela, mas também não deixo de reforçar o farelo de soja. O farelo de soja também vem apresentando bastante contaminação, então gostaria de deixar alerta para vocês. Então, o que a gente pode verificar aqui? Uma positividade. Então, eu já compro essa farinha com problema, ponho ela para dentro da fábrica e potencializo ainda mais a nossa contaminação. E aqui são as rações. Nesse caso aqui, ó, uma ração inicial já saiu positiva para salmonela. E o que foi legal aqui nesse cliente, nós fizemos o quê? Coletamos a ração na fábrica, na saída da fábrica, depois a mesma ração lá na granja. E o que a gente pôde visualizar? Ó, ela saiu da fábrica com 7 vezes 10 a 2 e lá no silo da granja ela já estava com 3 vezes 10 da terceira. Então, todos esses pontos de coleta são estratégicos para nós podermos entender quais são os pontos que eu estou potencializando essa contaminação. E aí, tomarmos uma decisão de qual ação fazer para podermos minimizar esse impacto, tá bom? E dentro das soluções, dentro desse trabalho, quais são as propostas que nós podemos fazer? Quais são essas tarefas que podemos minimizar esse impacto? Então, o primeiro ponto, entender como está a nossa matéria-prima que nós estamos comprando e, dependendo dela, trabalhar uma descontaminação na entrada da fábrica. Então, trabalhar um produto que minimize esse impacto de contagem de interbactérias e salmonela na fábrica. Então, na hora que eu recebo, eu trato ela e já coloco nos meus silos de estoque tratada para que a gente baixe essa contaminação. Depois, temos todo o trabalho de desinfecção dos equipamentos pós-limpeza mecânica, e
produto, eu sugiro para vocês que seja um produto em pó, para que a gente nunca leve umidade para dentro da nossa fábrica, diferente do abatedor, onde gera muita umidade, a fábrica é extremamente seca. Quanto mais coisa líquida colocarmos lá dentro, mais ainda nós vamos potencializar o desenvolvimento microbiológico. Então, todo e qualquer limpeza, de preferência, realizar ela seco. Então, fazer raspagem mecânica e depois uma desinfecção em pó. E o que eu gostaria de alertar para vocês, pessoal? Nenhum produto para desinfecção, ele vai funcionar se não tiver a limpeza mecânica. Então, a limpeza mecânica é essencial para a gente tirar aquele residual de ração, aqueles pontos onde tem incrustações, para depois nós fazermos uma desinfecção e ela ter sucesso. Um outro ponto importante, independente do produto que você seleciona para uso, sempre praticar a recomendação que o seu fornecedor passou, principalmente em quantidade e a maneira de ser aplicada. A questão da aplicação faz todo sucesso no nosso dia a dia. É um equipamento que precisa ser aplicado, vou fazer um flushing de linha, então realmente fazer da maneira mais correta possível para que o nosso investimento esteja funcionando, porque estamos demandando de pessoas, tempo e custo. Então, toda essa prática precisa ser funcional para que a gente consiga ver um resultado lá no final. E o outro ponto, pessoal, é a descontaminação da própria ração em si. Então, no misturador, demandar de produtos líquidos ou pó, para que a gente faça uma desinfecção nessa ração, para que ela siga novamente para a granja com a menor contaminação possível. Alerta novamente, pessoal, dependendo do produto, do aditivo que vocês estiverem usando no misturador, entender o poder residual desse produto, para que na ciclo da cadeia para frente do misturador, seja silos de expedição, transportadores, handlers, o próprio caminhão, a gente não recontamine de novo essa ração. E mais uma vez, todo o investimento que nós estamos fazendo de desinfecção na ração, ele venha a não ser eficiente por conta que a gente não consegue entender o benefício para frente do produto e o poder residual dele. Então, também deixo esse alerta para vocês. Aqui, ó, é um exemplo da prática que eu trabalhei num cliente. Então, uma moega de produto de origem animal. A gente preparou o equipamento com o produto, realizou a aplicação. Então, a gente pode perceber, ó, a moega ficou branquinha. Esse é o objetivo. No caso, esse é um blend de ácidos orgânicos. Ele vai funcionar por contato. Então, realmente, o nosso objetivo dentro do equipamento é que ele se adere à parede do equipamento para que ele possa fazer o efeito que nós esperamos. Tá bom, pessoal? Então, esse é um dos trabalhos que a gente veio realizar em uma das fábricas aí que eu coloquei para mostrar de exemplo para vocês, tá? Aqui, ó, o nosso colega Maurício, que teve a semana passada no webinar também. Hoje, ele é um grande parceiro na rotina dentro dos clientes. Qualquer coisa que ele entende da fábrica, ele já me aciona para poder estar ajudando. E dentro do que ele apresentou na semana passada, como ele faz o diagnóstico da propriedade para a gente poder fazer todo o trabalho de redução de antibiótico. O que a gente pode perceber? As matérias-primas e a fábrica de ração está em primeiro ponto. Então, como está isso aí? Então, hoje, pessoal, mais uma vez, o meu foco aqui é levar a mensagem para todos para que a gente olhe mais para a nossa fábrica, entenda melhor o processo. A gente não visualize ela como apenas como um custo. E o que eu posso melhorar? Isso que é importante. Ela é 80% do nosso custo, então qualquer custo que eu reduza, que eu melhore o desempenho dela, o valor no final vai ser muito grande dentro da cadeia como um todo. Então, novamente, ó, dentro do diagnóstico geral, matéria-prima e fábrica de ração é um ponto bem importante para uma tomada de decisão para a gente iniciar a redução de antibiótico dentro da cadeia. Aqui é um outro exemplo. Hoje, a minha colega Andréa Silvestrin, ela faz o trabalho no Brasil de saúde intestinal de suínos. Neste cliente, nesse caso, ela utilizou um blend de ácidos orgânicos na ração na fase de gestação e lactação com o objetivo de redução de contagem de Coli Clostridium. Eu já havia feito avaliação na fábrica,
Então, nós entendemos o desafio que estava tendo na fábrica e dentro desse desafio e da realidade do cliente com o que ele esperava, ela propôs esse trabalho e a gente conseguiu verificar que a coli conseguimos uma redução de 1 log médio de contagem, então de 11,3 para 10,2, e Clostridium perfringens uma redução de 2,5 logs médios. Só para vocês entenderem, esse trabalho, essas análises foram feitas depois de 3 meses do produto sendo dosado na ração. Qual é a mensagem que eu gostaria de passar nesse sentido? Hoje nós sabemos que todo o trabalho ele tem que ser gradativo, não adianta eu pensar que eu vou estar colocando um aditivo na ração, seja ele um ácido, um probiótico, que seja, e ele vai funcionar amanhã, que não é esse o foco. Então, nós temos que entender que o trabalho é um trabalho devagar, mas que ao longo do tempo, a hora que nós conseguimos baixar essa pressão de contaminação, ela vai se manter e gradativamente nós vamos conseguir fazer a redução dos antibióticos dentro do nosso plantel. Aqui o Maurício mostrou muito para vocês, como eu falei, a gente trabalha bastante em conjunto e essa mensagem que eu também gostaria de passar. Então, todo o trabalho, ele leva tempo para ser estabelecido, praticado, monitorado, e nós conseguimos visualizar os resultados. Mas dentro do objetivo de redução de antibióticos, é uma chavezinha de cada vez que a gente vai carregando e vai conseguindo atingir esse objetivo, tá? Agora, o que nós vamos falar um pouquinho? Como trabalhar a questão de boas práticas de fabricação dentro do nosso sistema hoje. Então, eu vou falar os 9 POPs, que são os POPs que o Ministério exige para ter, e eu vou detalhar um pouquinho cada um e tentar mostrar para vocês, dentro dessa nova normativa que veio, para todo mundo se estabelecer dentro dela, entender se ela realmente é uma regra imposta ou se eu praticar ela, quais são os benefícios que dentro do nosso processo de fábrica a gente vai atingir, o quanto eu vou melhorar minha fábrica só de implantar o BPF e o que eu vou conseguir ganhar e agregar. Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu acho que é um dos mais importantes e mais significativos, qualificação de fornecedores. Hoje, as matérias-primas nós já temos que comprar, então eu tenho que demandar um gasto com ela. E por que não trabalhar selecionando melhor nossos parceiros? E o que é essa seleção? Ter um padrão de qualidade de cada ingrediente. Então, hoje a gente fecha um farelo de soja e dentro do farelo de soja, quais são os padrões que eu quero? Você vai exigir isso do seu fornecedor. Eu quero 46 de proteína, por exemplo, não lembro qual é o extrato etéreo da soja, e livre de salmonela. Você não vai pagar nada mais por isso, você só vai exigir que seu fornecedor trabalhe dentro do que você quer. Só que como você vai perceber se isso está funcionando ou não? Se monitorarmos. Então, por isso que é muito importante montar um cronograma de análise mensal dentro da nossa fábrica, seja ela bromatológica e microbiológica, porque a partir do momento que você tiver os dados na mão, você pode exigir do seu fornecedor, e não apenas ter um papel para dizer que eu tenho qualificação, mas eu não pratico. Então, como que os fornecedores hoje vão entrar no eixo, entre aspas, principalmente os de farinha de carne, de farelo de soja? Como ele vai te dar uma matéria-prima de melhor qualidade? Se vocês que demandam da compra desse produto, exigir deles. Enquanto você não exige e não monitora, eles vão entregar o produto do jeito que eles quiserem, entendeu? E aqui, outro ponto importante. Trabalho, seleciono meu fornecedor, compro a minha melhor matéria-prima. Como que eu estou estocando ela dentro da minha fábrica? Essa foto aqui do lado, pessoal, é o estoque de farelo de soja de uma granja. Será que ele está se preocupando com a questão da farelo de soja? Então, adianta ele exigir do fornecedor dele que ele quer um produto isento de salmonela e a hora que chega na fábrica ele armazena desse jeito? Então, temos que ser coerente dentro de todos os pontos da nossa fábrica. Então, a minha mensagem aqui é o quê? Muito importante, use da ferramenta do BPF para benefício próprio do seu trabalho, da sua fábrica. Então, qualificação de fornecedores é muito importante.
e você não vai pagar mais caro por conta disso. Não, você só vai exigir mais do seu fornecedor. Outro ponto importante, fundamental, limpeza e higiene das instalações. Aqui são algumas fotos do que eu tenho encontrado, pessoal. Então, aí a gente pode ter uma ideia da preocupação que está tendo dentro das fábricas nesse sentido. Poxa vida, todo esse trabalho é fundamental para o nosso controle, para baixar a pressão de contaminação, garantir a qualidade da ração que a gente está produzindo. Então, demandarmos um tempo para treinar nossos colaboradores, para exigir deles essa limpeza diária, manter, explicar para eles por que precisamos fazer isso. Hoje nós já saímos da era de imposição, porque antes, pelo menos na minha época, meu pai falava assim, menina, pega aquela caneta, eu tinha que ir lá pegar, não tinha que saber o porquê, nós tínhamos que chegar lá e pegar. Hoje não, pega aquela caneta porque ela está no lugar errado, vai contaminar ela, a gente precisa pôr ela dentro do potinho dela. Então, esse trabalho de comunicação com as pessoas internas da fábrica é fundamental para o nosso sucesso, porque hoje são eles que estão lá dentro, é eles que vão fazer o que nós precisamos. Então, essa comunicação e o treinamento dentro da atividade que ele realiza é fundamental para o sucesso. O outro ponto, higiene e saúde das pessoas. Mais uma vez, aqui entra toda a parte de treinamento, higiene, explicar para esses colaboradores que não é porque ali dentro está fazendo uma ração animal que nós podemos fazer ela de qualquer maneira. O que a gente tem que pensar? Quando a gente entra na nossa fábrica, eu tenho que pensar assim, puxa, eu sentaria aqui no chão e comeria aqui dentro? A fábrica é a nossa cozinha, é onde tudo está sendo produzido, é o nosso maior investimento em busca do melhor resultado. Só que temos que passar essa mensagem para os nossos colaboradores, para que eles também estejam com isso na cabeça dele no dia a dia e que ele possa praticar sua função da melhor maneira. Potabilidade de água. Então, a fábrica também é um ponto de controle microbiológico dessa água. Temos alguns clientes hoje que agregam a água na ração, algum benefício dentro do processo dele. Então, como que é a qualidade dessa água? Eu estou colocando cloro, eu estou fazendo essa medição de cloro, limpeza dos reservatórios, pessoal, é fundamental também dentro da fábrica todo esse controle e preocupação com a nossa água. Esse é um outro ponto muito importante que eu gosto bastante, prevenção de contaminação cruzada. Hoje, será que nós temos estabelecido um fluxo de produção da fábrica? Então, eu posso produzir qualquer ração a qualquer momento, em qualquer sequência? Será que realmente nós não temos que estabelecer, agora eu produzo uma inicial, depois eu só posso produzir um crescimento? Então, temos que fazer a nossa tabela de sensibilidade da fábrica. E isso, o operador e as pessoas internas têm que saber, decore salteado, o que ele pode praticar ou não. A maioria não tem isso. Um outro ponto importante, dentro do nosso fluxo, o estoque de matéria-prima, aonde ele está sendo colocado. O premix, pessoal, nós estamos falando de vitaminas e aditivos, onde o custo é altíssimo. Então, eu já fui em fábrica e já encontrei os dois cenários. Olha o cenário de baixo. Será que o cara que estava pesando realmente sabe o que ele estava pesando? A balança está ali, deve estar mais enferrujada que qualquer coisa. Será que ela realmente pesa as gramas que eu preciso? E falando em pesagem, a gente entra no outro ponto importante, manutenção e calibração dos equipamentos. Hoje nós temos nutricionistas, temos programas que definem 0,002 de metionina, só que dentro da nossa fábrica isso está acontecendo, é possível. Então, se nós não tivermos um programa de calibração das nossas balanças, principalmente as balanças de pré-mistura, temos que ter um pezinho padrão lá de 1 quilo, 2 quilos que seja, e diariamente, antes de começar nosso trabalho, fazer a aferição nos 4 pontos da balança, porque é fundamental. Uma, que são as vitaminas, são de maior importância dentro da nutrição como um todo. Então, nós precisamos entender se estamos pesando ela bem. Outro ponto, manutenção dos equipamentos em geral. Se eu não faço manutenção, quebra uma caneca, essa caneca destrói dentro do elevador, que solta pedaço, parafuso. Então, como que está o nosso cronograma de manutenção preventiva? Não vamos esperar quebrar a fábrica inteira, que o custo vai ser bem pior
do que se nós amenizarmos diariamente tendo uma rotina de inspeção, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui. Agora, controle integrado de pragas. Então, também, de novo, 2 cenários, onde temos o controle de roedor. Eu, se fosse esse roedor da foto do lado aqui, eu nem entrava lá dentro, né? Porque a sujeira que está ali, ele ia se contaminar. Então, acho que nem o rato entra ali, não. Então, pessoal, poxa, existe todo um sistema simples de controle de roedores. Eu colocar na fábrica porque está dentro da norma de BPF, o Ministério manda eu ter um controle integrado de pragas, não é esse o objetivo. Nós temos que entender que roedores, pombas, todo e qualquer tipo de praga vai levar contaminação para dentro da fábrica, então eles são portadores da bendita salmonela, então eles estão recontaminando o nosso sistema. Então, uma coisa simples, básica, que a gente pode fazer diariamente, semanalmente, uma vistoria e uma limpeza, aonde vai minimizar toda essa infestação de pragas. Então, mais um ponto aí dentro dos POPs para a gente poder estar observando e realmente praticando da melhor maneira. Agora, controle de resíduos efluentes. O Maurício falou bastante a respeito disso na granja, para a gente não recontaminar o nosso próprio ciclo. Dentro da fábrica é a mesma coisa, principalmente se ela fica próxima à granja. Então, aonde nós estamos descartando isso? Será que não está muito perto, não está exposto, e ali gera uma fonte de contaminação e tem afluxo de pessoas, e essas pessoas voltam com isso dentro da fábrica? Então, é essencial também a gente ter um controle nessa parte de resíduos e efluentes. E, por último, pessoal, o programa de rastreabilidade, não menos importante. Eu gosto muito dessa frase de que quem não mede não gerencia. Eu aprendi muito isso. Hoje eu tenho certeza que dentro da granja tem todos os protocolos lá prontos, os registros de quanto morreu, quanto desmamou, quantos nasceram, qual foi o consumo. E por que a gente não pode ter esses registros dentro da fábrica? Hoje, qualquer ocorrência que aconteça na granja, que a gente perceba uma perda de desempenho, se nós tivermos tudo isso na fábrica anotado, você vai lá em menos de 1 hora, 2 horas explodindo, você consegue entender como essa ração foi produzida, quais eram os níveis que ela estava, tinha contaminação, não tinha, foi dosado o premix certo. Então, a rastreabilidade é muito importante para facilitar o nosso dia a dia, porque qualquer coisa que acontece na granja, o que vão falar? Fábrica de ração, o problema está lá. E daí, se vocês, fábrica de ração, não tiverem tudo anotado, tudo registrado, como que você vai se defender? Então, a partir do momento que você não tem registro, você vai baixar a cabeça e vai assumir que o erro é seu. Então, pessoal, vamos se banir de registro. Isso é importante, serve para a gente gerenciar o que está acontecendo dentro da nossa fábrica e ter ela na nossa mão, entender o que está acontecendo no dia a dia, tá? Então, a rastreabilidade é muito importante. É muito importante a gente medir e entender o que está acontecendo dentro da fábrica. É como nós comentamos, volto a reforçar, dentro do contexto como um todo, onde está o nosso maior custo. Se o maior custo nosso está ali, como que eu não sei o que está acontecendo lá dentro? Então, é esse outro ponto que eu gostaria de alertar para vocês. Pessoal, essa é a última mensagem que eu gostaria de passar. Nós, hoje, da Trau Nutrition, estamos no mercado com essa mensagem aonde temos sim que trabalhar todo mundo junto em prol de um único benefício, que é o animal, no caso o suíno. Então, a partir do momento que nós temos um manejo do alimento, onde tem controle de qualidade, tanto de matéria-prima quanto ração, nutrição, higiene e conservação, nós teremos sucesso. Manejo da granja, genética, biosseguridade, questão de água, limpeza e desinfecção, manejo sanitário, saúde intestinal, período inicial de transição, aditivos e vacinas. Então, a hora que cada suinocultor entender essa mensagem, que todos os pontos do processo tem que estar trabalhando integrado, eu não tenho dúvida que o nosso desafio vai diminuir e, consequentemente, a gente vai conseguir reduzir a questão de antibióticos, que é o nosso foco hoje, reduzir, trazer para o mínimo possível esse uso, como eu vou falar, exagerado, entre aspas, do antibiótico na cadeia de suíno.
Pessoal, desculpa se eu falei muito rápido, gostaria de agradecer a oportunidade de vocês. Segue aí meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida que não dê para comentar hoje no webinar, saiba que eu estou à disposição. Gostaria de reforçar que hoje meu trabalho é bem a campo, é bem prático. Então, isso aí, tudo que eu mostrei para vocês é um pouco da prática que eu venho trabalhando aqui no Brasil, nos clientes que dão abertura para a gente poder implantar esse trabalho, tá bom? Obrigada a todos.